O que eu acho sobre o avivamento de Asbury e por que a minha opinião é irrelevante? Se a sua opinião é irrelevante, Vitor, eu não preciso assistir o vídeo. Cara, fica com o vídeo porque eu vou tentar explicar por que a minha opinião é irrelevante e talvez a opinião da maioria das pessoas que você ouviu falando sobre isso até agora também seja. Talvez. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso faz com que o YouTube identifique que você gosta de Bíblia, de teologia, porque esse é o assunto que a gente trata todos os dias por aqui. Todos os dias a gente fala de Bíblia, fala de teologia. Se você gosta disso, aqui é o seu lugar. A você que nos acompanha há mais tempo, sim, esse canal é um pouco propriedade sua também, especialmente se você é um membro do canal. Se você é um membro do canal, você de fato é um pouco dono do que acontece por aqui mesmo. Confia no nosso trabalho, acha bom o que a gente faz por aqui, fica feito o meu convite. Junte-se aos membros desse canal que desfrutam aí de conteúdo exclusivo, contato comigo, às vezes sugestão de pautas do que rola por aqui, enfim. Fica feito o convite para você. Dito isso, se você não sabe o que está acontecendo em Asbury, há rumores, tem se falado muito, com informações às vezes desencontradas, a respeito de um culto ininterrupto que está acontecendo na Universidade de Asbury, onde fica um seminário teológico, inclusive, então uma universidade cristã. Foi feito um culto lá. Se não me engano, desde quarta-feira o culto está rolando, não tenho certeza. E também nem procurei saber muita coisa, porque a minha opinião sobre, mesmo que eu saiba muita coisa, é irrelevante, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas as informações às vezes são um pouquinho desencontradas, mas o fato é que parece estar havendo um grande agir de Deus entre os jovens daquela universidade. Os relatos são esses, e é uma universidade que tem um seminário importante ali no Kentucky, interior do Kentucky, próximo, cidade grande do Kentucky, mais próxima ali do seminário de Asbury, a cidade de Lexington. Também fica mais ou menos perto de Louisville, mas Louisville é um pouquinho mais longe. Louisville é uma cidade maior do que Lexington, mas enfim, a cidade onde fica Asbury, o Asbury Seminary, eu não lembro o nome dela agora, fugiu. Mas é uma cidade bem pequenininha ali, no estado do Kentucky, tá? E aí, é avivamento mesmo? Não é? O que está acontecendo lá é heresia? Tá faltando pregação? Tem arrependimento? Não tem? As informações são um tanto desencontradas. E é o que eu estou dizendo. Mesmo que não sejam, talvez não seja a coisa mais relevante do mundo a sua opinião sobre esse assunto ou a minha. Mas saber o porquê a opinião não é tão relevante assim, eu acho que é importante. Eu quero dar alguns disclaimers, tá? Eu fiz umas anotações aqui, e num exemplo raro de vídeo eu estou usando roteiro e cola. Aqui, tá? Primeira coisa, o seminário Asbury Theological Seminary, é um seminário que eu indico dentro da universidade. A universidade como um todo, os outros cursos, eu desconheço a qualidade, não posso falar nada a respeito dela. Mas o seminário, o Asbury Theological Seminary, eu quase fui para ele. A Trinity era uma opção, o Asbury era uma opção para mim também. Tem alguns caras da área bíblica lá que são espetaculares, extraordinários. O John Oswald, o Bill T. Arnold, ambos do Antigo Testamento, Ben Witherington III, Novo Testamento, e o Craig Keener em Novo Testamento. São caras bastante importantes na teologia, bastante importantes na interpretação bíblica. Eles estão nesse seminário. Por isso eu acho difícil crer que o que está acontecendo ali é um movimento herético nas linhas de algumas ações carismáticas que depositam as suas fichas teológicas todos em eventos super emocionais, forjando ações e o agir de Deus. Não me parece ser o caso, dado o tipo de seminário que é o Asbury. Mas, de novo, não tem muito como saber, pelo menos por enquanto.
Segundo, eu queria fazer uma nota a respeito do meu histórico pessoal. Você está ouvindo isso de um reformado calvinista presbiteriano que crê que os dons não cessaram. Ou seja, eu sou um reformado não cessacionista. Eu acredito nas manifestações sobrenaturais do Espírito, inclusive dom de línguas. Eu tenho uma experiência, aliás, a minha vida é uma vida de experiências com questões sobrenaturais, então eu sou um reformado carismático, se você quiser. Tá? O que significa que eu não teria dificuldades teológicas ou doutrinárias em absoluto com eventuais manifestações sobrenaturais que acontecessem ali. Mas, tendo eu essas experiências e conhecendo o texto bíblico, eu também devo dizer uma outra coisa, que embora eu não tenha restrições com manifestações sobrenaturais, também é verdade que a maioria das manifestações sobrenaturais que aconteceram comigo, na minha experiência, aconteceram porque eu precisava delas. E isso denunciava não a minha santidade nem a minha inteligência. Quem acompanha o canal aqui já deve ter ouvido o meu testemunho a esse respeito algumas vezes, mas vale a pena reforçar. A maioria das experiências sobrenaturais que aconteceram na minha caminhada aconteceram por causa da minha debilidade cognitiva ou de maturidade, ou porque eu não tinha preparo ainda. Em outras palavras, por que Deus foi lá e falou comigo de maneira audível e tal? Porque eu era imaturo, porque o que ele falou não precisaria ter falado se eu fosse maduro. Se eu fosse maduro, o que ele estava me falando era um tanto óbvio. Então, a manifestação sobrenatural, na minha experiência, ela aconteceu muitas vezes, não todas, no momento em que eu era mais débil, menos maduro e até mesmo menos santo. Então, às vezes a gente tende a colocar a experiência sobrenatural como uma espécie de elemento que valida ou a teologia ou a piedade de alguém. E isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Tá? Biblicamente também não é. Biblicamente também não é. Deus aparece pra gente muito tosca, especialmente no Antigo Testamento. E eu sendo tosco, já experimentei algumas dessas coisas, então é por aí. Terceira coisa que é importante salientar nesse vídeo, e aqui eu já começo a partir para o lado do porquê que a minha opinião é um tanto irrelevante, e talvez a sua também seja, e as opiniões da maioria das pessoas que você ouviu por aí falando desse negócio. Terceira coisa, existe toda uma discussão se é um avivamento mesmo que está acontecendo ali ou se não é. Não dá para saber. É muito cedo. E a única coisa que dá para saber é que a gente precisa desejar um avivamento como esse, numa universidade, num seminário. Se tem um para desejar, é algo assim, que comece assim. Porque os Estados Unidos precisam. Tá? E aí eu quero me atrever a dizer uma coisa. Esse avivamento, se de fato está acontecendo, é muito mais relevante para as pessoas que serão afetadas diretamente por ele do que para mim e para você. Em outras palavras, o contexto americano precisa desesperadamente de um avivamento porque o evangelicalismo nos Estados Unidos está morrendo em passadas muito aceleradas e largas. Tá? No Brasil também. Então que tenha um avivamento por aqui. Mas, sendo avivamento ou não, é razoável que a gente deseje que um avivamento lá aconteça porque eles precisam. Quarto ponto. Por que é importante saber que a minha opinião e a sua não são importantes? Porque o treco está acontecendo agora. E dar um juízo definitivo sobre algo que está acontecendo agora chama-se ansiedade.
E ansiedade é uma coisa que Jesus falou para a gente não ter. Não estou falando de transtorno de ansiedade, não estou falando de um quadro clínico, eu estou falando de ansiedade no sentido de uma preocupação com coisas que não estão no nosso controle. Então, está acontecendo agora. Por que você tem que ter uma opinião já sobre? O que isso muda na sua vida? Isso parece para mim, como tem acontecido aí com uma série de outros eventos, o famoso medo de ficar de fora, que alguns chamam de FOMO, Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora da nova rede social, o medo de ficar de fora da nova tendência, o medo de ficar de fora do novo trend. Então, muito rapidamente você já tem que ter uma opinião, muito rapidamente você já tem que estar conectado, muito rapidamente você já tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, porque senão você fica de fora, você ficou para trás. Cara, deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus não tem essa de ficar para trás, o menor é o maior, tá? Ah, fiquei de fora. É isso. A festa é para os de fora. A festa é para os de fora. Tá? Ponto. A festa é para os de fora. Exatamente porque a festa é para os de fora, como, por exemplo, o paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era fora de Jerusalém. A festa religiosa acontecia em Jerusalém. Para onde Jesus foi? Para fora. A festa é para os de fora. Se você ficar de fora, talvez você acabe encontrando com Jesus. Talvez não saber nada a respeito desse avivamento seja precisamente o seu avivamento. Mas como a festa é para os de fora, me assusta tanto o interesse evangélico brasileiro, crente, da crentosfera, da web, em relação a algo que está acontecendo num seminário no Kentucky, porque talvez seja um tanto extravagante, me assusta. E a gente não tenha tido mesmo ímpeto para fazer um grande mover de oração em favor de um povo sendo exterminado no nosso território, nos Yanomami. Não vi levantarem um grande clamor. Não vi levantarem um grande clamor, se o problema é que, não, mas é que os Yanomami tem a questão política, porque bababá. Tá bom, deixa a política pra lá, vai, não vou entrar no mérito dos Yanomami então, certo? Mas nesse exato momento são 40 mil mais ou menos mortos no terremoto, né, que atingiu Turquia e Síria. 40 mil mortes. E o interesse evangélico nesses fenômenos aqui, um grande clamor e uma grande oração, um grande movimento da igreja brasileira em relação a esses eventos que são tão distantes quanto Kentucky, eu também não vi. Talvez eu que tenha ficado de fora dessa, mas não vi algumas coisinhas aqui e ali, mas não esse interesse todo como interesse no tal do avivamento de Asbury aí. Então, assim, se a gente quer experimentar o nosso avivamento, e do que eu tô falando do nosso avivamento? Sou eu que tô morto por dentro, que preciso ficar vivo. Preciso ser vivificado pelo Espírito. A gente precisa começar a fazer coisa de gente viva. Porque se você foi ressurreto com Cristo, você precisa começar a fazer coisa de gente viva por dentro. A consequência natural, inclusive, ou talvez sobrenatural, seja precisamente essa. De não fazer mais coisa de gente morta e começar a fazer coisa de gente viva. Em vez de fofocar e especular a respeito do cara que tá caindo no chão lá e desabando em lágrimas, é tudo emocionalismo, ou é tudo lindo. Cara, tem um problema real acontecendo no mundo agora. Real. Que eu e você deveríamos cair de joelho e chorar e orar. Com a cabeça nisso, talvez seja mais provável que a gente viva alguma coisa como avivamento nas nossas vidas. Tá, não quer pensar na Turquia e na Síria, cara? Pensa no que você poderia fazer no teu contexto local.
Também nos Estados Unidos, em Ohio, tem uma tragédia agora acontecendo de um trem que descarrilou, atingiu uma indústria, uma explosão deslocando milhares de famílias que tiveram que ser evacuadas das cidades. Quem que acolheu essas famílias? As igrejas que estão por ali, perto. Igreja serve para isso. E deve ter crise perto de onde você está. Isso também é agir de Deus. Pode não ser aquilo que geralmente a gente chama de um grande avivamento, mas aquela senhorinha que agora está em casa cozinhando para aquelas pessoas que tiveram que sair das suas cidades porque foram evacuadas lá em Ohio. Aquela senhorinha está sendo usada por Deus, assim como o rapaz do seminário ou a menina bonita ali do seminário que está sendo chamada para o arrependimento. O chamado para encontrar com Jesus é um chamado de obediência a Ele. E é Ele quem diz que quando você alimenta um pequeno, quando você dá de beber para um dos pequeninos, é o próprio Jesus que você o faz. É com Jesus que você quer encontrar? O que me leva ao sexto ponto. De todos os eventos do Antigo Testamento, a coisa mais parecida com o avivamento que eu vejo no meu entendimento, na minha opinião, quando eu olho para o texto bíblico, e isso eu acho que importa bastante. Quando eu olho para o Antigo Testamento, e isso é subjetivo, é só a minha opinião, daquilo que mais se parece com uma espécie de avivamento no Antigo Testamento é o seguinte: quando depois de 49 anos, chega o ano 50, e no 50º ano as terras voltam para os seus donos originais, e aqueles que tinham sido escravizados porque sofreram alguma derrota pessoal e tiveram uma grande dívida e tiveram que ir trabalhar forçadamente para poder sustentar suas famílias, esses que foram escravizados ganham a liberdade e retornam para suas famílias. E então, Levítico 25, que diz como isso deveria acontecer, Levítico 25 diz que os jovens devem pegar as trombetas e soar no meio da cidade, gritando libertação. Pensa num garoto de 7 anos de idade que viu o pai indo trabalhar nas terras de um estrangeiro não, mas de um... ir trabalhar numa terra distante aí de um compatriota, porque deu tudo errado na vida deles e para a família sobreviver ele teve que ir lá como escravo para a terra de um compatriota para trabalhar. Ele tinha 7 anos de idade. Com 7 anos de idade ele vê o pai indo embora para não voltar. E aí passa 6 meses e ele fala, é uma criança, 7 anos de idade. Mãe, quando que o pai volta? E aquela mãe tendo que dizer que não vai voltar. Aí passa mais 6 meses, né? Ele já tá com 8 anos. Mãe, quando que o pai volta? Não vai voltar, filho. 9, 10, 11 anos de idade. Quando que o pai volta? Filho, o papai é escravo. Ele não vai voltar, filho. Com 13 anos, esse adolescente está conformado. Mas quando ele faz 15 anos de idade, chega o ano 50 e aí alguém resolve cumprir a lei e esse pai é liberto. Então ele pega o Yahbel, ele pega o chifre de um cordeiro e soa no meio da cidade com um barulho de Deus que faz toda a cidade ouvir: libertação. Hoje meu pai volta. Se você quer algo parecido com um avivamento no Antigo Testamento, eu acho que não tem episódio que possa ser mais parecido do que esse. Não à toa, Isaías recorre
a esse episódio para dizer que esse seria o ano aceitável ao Senhor. E Jesus, em Lucas capítulo 4, diz que é esse episódio que marca o ministério dele como Messias. Parafraseando Manuel Bandeira, eu não quero avivamento que não seja libertação. E o meu interesse está na libertação minha, da minha igreja local, das pessoas com quem eu tenho contato, da minha família, de você que me assiste. Para isso, precisa um coração que deseja viver. Alcançado pelo Santo Espírito, mexido lá dentro, que queira tocar um berrante e gritar aos quatro cantos. É libertação, as coisas estão mudando. Por isso que precisa orar lá, é pelos Yanomami. É pelas famílias que perderam entes queridos na Síria e na Turquia. É para dizer o pai está voltando. Porque é difícil mesmo, isso não acontece, a gente não tem esse interesse, porque a gente não tem esse interesse de olhar para os de fora, porque é para os de fora que isso aqui acontece, é porque a gente não tem esse interesse que ao longo do Antigo Testamento a gente vê esse episódio descrito como lei em Levítico 25, mas nunca descrito como fenômeno que aconteceu na história. Pode até ter acontecido, o Antigo Testamento não narra. E tanto Ezequiel quanto Isaías dão testemunho de que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. E é exatamente por isso, o último ponto, que a coisa mais parecida com avivamento no Novo Testamento, no meu entendimento isso é subjetivo, pode estar errado, mas no meu entendimento a coisa mais parecida com o avivamento não é Pentecostes, embora Pentecostes seja maravilhoso. Porque Pentecostes é consequência desse que é o grande avivamento, chamado ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a consumação do que é literalmente transformar a morte e decretar vida eterna sobre ela. Acabou a morte, você não tem poder. E então todo mundo que está consumido pela morte, todo mundo que jaz no maligno, ele vai ser restaurado como o próprio corpo de Cristo foi restaurado primeiro. A primeira grande restauração é o corpo de Cristo sendo restaurado na ressurreição. E isso é avivar algo que estava morto. Pentecostes é uma espécie de prenúncio do que acontecerá com todos nós quando formos ressurretos como Cristo foi. Então, avivamento tem a ver com essa restauração de vida ali. Daí que a minha opinião sobre o que está acontecendo em Asbury é especialmente irrelevante. Vai ser muito relevante se for verdadeiro para as vidas das pessoas que estão ali. Para mim e para você, resta olhar para aquelas igrejinhas de Ohio que estão recebendo pessoas que foram deslocadas das suas casas num grande acidente e dizer: eis-me aqui. Como aquela senhorinha que nesse momento está com cookies assando no forno. Às vezes é só isso que a gente faz. Coloca uma comida para assar. Porque é o que tem para hoje. Porque é o que tem para hoje. Tem tragédia aí perto, cara. Você pode ter certeza que tem. O mundo jaz no maligno. Parafraseando Manuel Bandeira, eu tô farto de avivamento que não seja deror. Libertação. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.